Agora que nós fizemos alguns exercícios utilizando o Code Sandbox, eu quero fazer um exemplo parecido, mas usando diretamente dentro do ambiente sob o Node.js numa máquina local, só para que a gente possa ver quais seriam os passos que nós precisaríamos. Você vai lembrar que quando eu utilizei o Code Sandbox, eu adicionei um pacote chamado ViewRouter. Então aqui, como é que nós podemos fazer isso também com o Vue? Em cima do Node.js. Então, nós vamos criar um projeto padrão aqui dentro da minha máquina, né? Então, na pasta ViewCli, então eu vou acessar essa pasta ViewCli, eu poderia vir com o botão direito aqui também, né? E abrir o terminal integrado nessa pasta. Eu vou colocar aqui um exemplo chamado, eu vou dar um ViewCreate, porque nós já estamos com o ambiente instalado, já vimos isso em vídeos anteriores. E eu vou colocar aqui um projeto chamado exemplo view router. Então pronto, aqui dentro eu vou criar um projeto chamado exemplo view router. Eu vou usar o padrão 2. Ele vai fazer a instalação dos pacotes. E depois nós podemos iniciá-lo. Bom, ele fez agora a instalação, né? Ele demora um tempinho. Então eu posso acessar o view router e aí executar o yarn serve. Então eu vou acessar aqui o yarn serve, né? Ou npm run serve. Ele vai botar em execução para mim esse ambiente e nós já podemos depois disso acessá-lo via o navegador na porta que ele vai disponibilizar, que em geral é a porta 8080. Então ele já rodou aqui, né? Então veja, agora eu vou acessar aqui o navegador e vou acessar aqui o localhost na porta 8080. Estou com aquele ambiente em execução. E agora, então, o que nós podemos fazer para adicionar o view router? Sempre que nós temos um pacote que inicia com view-algo, né, view router, view ou o bootstrap, ou seja, alguns pacotes que iniciam assim, eu posso usar o comando chamado view-add para poder fazer esse acesso. Então veja só, eu vou acessar a pasta que eu quero do meu projeto, que é o exemplo view router. Eu vou abrir o terminal nela, então ele vai abrir uma outra telinha aqui, e eu vou executar view-add router. Eu também poderia fazer com o comando npm install view-router ou yarn add view-router. Poderia executar o comando npm install view-router. Poderia fazer o comando yarn add view-router. Ou como ele inicia com esse pacotinho aqui, né, com esse view, eu vou poder fazer então ele com view add router. Ele vai então falar que eu tenho quando eu uso esse comando view add, ele vai dizer que eu tenho alterações que eu ainda não fiz o commit, se eu quero continuar, no meu caso eu vou falar que sim, né? E ele vai instalar então esse pacote chamado cli plugin router, que é o view router, né? A gente vai olhar aqui no package.json, né? Tem como a gente procurar por esses pacotes, né, que começam com view/cli plugin, né? Mas você vai ver aqui no package.json, né, que ele instalou esse router, mas no fundo ele vai instalar para mim o view router, né? Aqui nos pacotes de Node, módulos, né, ele vai ter instalado aqui dentro desses pacotes, que são vários que ele instala, né? Se eu descer lá nos pacotinhos que começam com V, TUV, ele vai ter colocado para nós o pacote de rota, né, que não está atualizado. Vou atualizar aqui o pacotinho de rotas, né? Ele vai instalar para mim os plugins de rota, que deve estar agora em outro diretório aqui nessa confusão que ele ficou dentro do Vue, né? Ele vai instalar a parte de rotas para nós. Bom, feito isso, aqui no meu arquivo de main.js, ele está com o projeto padrão, como já estava funcionando, né? Ele está instalando aqui. Opa, está perguntando se eu quero configurar. Eu vou falar que eu quero usar o módulo History Mode, sim, então eu quero usar o módulo History. Ele já faz umas configurações básicas. Eu vejo que ele já fez as configurações iniciais para mim, né? Diferente do que eu tinha feito antes, né? Ele já detectou o router, já fez algumas configurações adicionais, né? Tá rodando alguns hooks aqui, então agora sim, né? Ó, ele instalou aqui o pacote aqui, ó, do Vue, né? Aqui no Node Modules. Então agora sim eu vou ter o pacote do arroba Vue e do Vue Router, né? E eu tenho os pacotes todos instalados aqui referentes ao Vue, e aqui está o Vue Router instalado, né? Só que esse plugin, ele já faz algumas configurações para mim, algumas configurações iniciais.
Então, por exemplo, eu já vou poder acessar aqui, ó, e ver que ele já criou uma pasta de rotas, né? E já criou alguma rota home, a rota about, ele já deixou algumas rotas prontas, já usou o mode igual a history, né? Usou aqui alguns, já fez algumas configurações iniciais, né? E já abriu o meu arquivo app e já colocou aqui duas rotas que nós trabalhamos, um router view, já fez algumas configurações iniciais. Se eu voltar agora no navegador, veja que eu já tenho, clicar aqui, opa, ele não pôde resolver o view router, eu vou ter que voltar aqui, eu tenho que parar e rodar de novo, e parar essa execução e rodar novamente o yarn serve. Isso é normal, porque quando eu tinha rodado a primeira vez ele ainda não tinha instalado o pacote do view router. Pronto, está rodando. Então agora, ó, eu já tenho aqui o exemplo de home, de about, pronto aqui para nós. Ele criou dois exemplos para nós, né? Só para não deixar essa confusão aqui desse home e desse about, eu vou acessar o meu home, né? Então aqui, ó, o home, se eu vier acessar as minhas rotas, o home ele está numa pastinha chamada views, neste caso aqui, ó. Então na pasta views, a home está acessando o Hello World, né? Eu vou apagar esse do Hello World aqui, porque eu não quero ele, componente do Hello World. Pronto. Sim. Então prontinho, tá um home aqui, ó. Opa, ele teve algum erro. Tem que ter no mínimo um elemento aqui, então eu vou colocar aqui um H1, né? Vou colocar home. Pronto. Né? Tem um elemento, fiz o elemento, ó, tá aqui o home, o about, o home e o about. Então, é uma outra forma que nós temos de trabalhar, né? Então, quando eu usar já acesso aquele arroba, o plugin inteiro, ele já traz para mim as configurações iniciais, criou uma pasta views, que no exemplo que nós tínhamos feito dentro do Code Sandbox, eu criei ela com a pasta pages. Mas se eu tivesse, ao invés de ter instalado um view add router, eu tivesse adicionado npm install view-router, eu seria obrigado a vir aqui na pasta main e fazer toda aquela configuração que a gente fez antes, né? Aqui eu só importei um arquivo de router, mas é aqui nesse arquivo do router, dentro do router index, tem aquele detalhe. Eu importei o view router, dei um view use, view router, criei a constante de rotas e depois adicionei os elementos aqui dentro. Então fica tudo muito parecido com o que a gente fez antes, né? Mas aqui ele já tem algumas características de otimização de tempo de desenvolvimento. Então é isso, e nós podemos agora fazer outros exemplos de utilização do view router.